Eu gostaria de falar sobre a relação que há quando nós experimentamos todas estas coisas nesta vida, vida e morte, celebração e ao mesmo tempo também luto, fome, sede e saciamento da fome e sede na mesa do Senhor. Eu gostaria de falar hoje, neste sermão de domingo à noite, sobre a relação entre o bem que experimentamos nesta terra e a mente que o crente deve ter, a mente celestial. O bem terrestre e a mente celestial. A relação que há entre a nossa peregrinação nesta terra e como nós devemos fazê-la. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 9. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 9. Na primeira parte do capítulo 4, nós vamos perceber a exortação que o apóstolo Paulo fez aos cristãos da cidade de Tessalônica quanto à necessidade de que neste mundo, nesta terra, vivessem de forma santa, praticassem uma vida de santidade. Nós vamos notar isso claramente quando no versículo 1 ele começa fazendo um pedido aos irmãos e exortando-os também no Senhor Jesus Cristo, que buscassem viver de forma agradável a Deus, que recebessem do apóstolo o ensino correto para que nesta terra vivessem de forma correta, de maneira a agradar a Deus, com vidas santas, e assim continuassem a crescer, a progredir mais e mais para a glória de Deus. Na sequência, então, a partir do versículo 9 até o versículo 18, o que é que nós temos? Um equilíbrio maravilhoso que a Bíblia nos oferece quanto às nossas preocupações neste mundo, preocupações diárias que temos neste mundo, e as nossas preocupações escatológicas finais. A palavra escatologia fala sobre o fim de tudo. E o crente precisa buscar o equilíbrio entre viver neste mundo, o bem desta terra, para a glória de Deus, de forma santa, mas com uma mente celestial. Veja como isso é interessante. Como relacionar as minhas preocupações cotidianas, diárias desta vida, com as minhas preocupações a respeito do fim de tudo. Parece estranho para nós, mas geralmente cristãos que buscam pensar, como diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, nas coisas lá do alto, geralmente são ridicularizados ou provocados por muitos quando dizem que quem pensa demais no céu não executa um bom trabalho na terra. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. Não é assim que funciona no reino pactual. Não é assim que funciona de verdade, segundo a luz da Bíblia. A Bíblia diz que eu devo ter uma mente celestial enquanto vivo neste mundo. Que para experimentar o bem terrestre, eu preciso ter a minha mente sempre ligada na glória de Deus. C.S. Lewis, ele resume bem a situação, ou este contexto, quando ele diz o seguinte. Ele escreveu o seguinte, observem. Se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo atual foram apenas aqueles que pensaram mais no próximo mundo. E a partir daí, continua Lewis, a partir deste ponto, desde que os cristãos deixaram de pensar no outro mundo, uma referência ao celestial, que eles se tornaram ineficazes no mundo terreno. C.S. Lewis então conclui dizendo o seguinte: para o cristão, mire no céu
e você então terá a terra lançada. Mire na terra e você não obterá nenhum dos dois objetivos. Observe então o texto de Tessalonicenses, a partir do versículo 9, o que diz. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Veja como Paulo começa, então, esta sessão, a partir do versículo 9. Primeiro, ele inicia dizendo que não tinha necessidade de ensiná-los sobre o amor fraternal, o amor entre irmãos. Versículo 9 diz claramente que ele não precisava fazer isso porque o próprio Deus já havia ensinado os cristãos em Tessalônica sobre este assunto. Ele vai dizer no versículo 10, notem, que eles estavam praticando o que haviam sido ensinados a fazer, amando todos os irmãos da Macedônia. Então eles haviam aprendido da parte do Senhor acerca do amor que deveriam ter uns pelos outros e estavam procurando praticar o que haviam aprendido do Senhor, o que Deus lhes ensinou a fazer. Então, o apelo do apóstolo Paulo, ainda no versículo 10, é que eles fizessem o que já sabiam fazer, mas que aumentassem ainda mais essa prática. Isso é maravilhoso. Eles não deveriam estagnar na prática do bem, no exercício do amor. Se eles estavam fazendo isso e era louvável, entre os cristãos, entre os seus irmãos, em toda a Macedônia, diz o versículo 10, ele também conclui dizendo: contudo, vos exortamos, irmãos, a avançarem cada vez mais, a progredirem cada vez mais. Entretanto, veja o versículo 11 o que diz: esse amor que estava em atividade não deveria ser entendido como um amor intrometido. Eles deveriam viver tranquilamente de forma cuidadosa, é o que está dizendo aí o versículo 11, cuidar de seus próprios negócios, versículo 11 ainda, trabalhar com suas próprias mãos, conforme a ordem apostólica. Então, não deveria ser um amor enxerido ou intrometido. Eles deveriam tranquilamente viver a vida cristã de forma cautelosa, cuidadosa, cuidar de seus próprios negócios, trabalhar com suas próprias mãos. E a razão de tudo isso, veja, o versículo 12 diz, é para que eles pudessem andar honestamente, com dignidade, para com os de fora, e que não tivessem necessidade
precisão de coisa alguma. O apóstolo ainda avança e diz no versículo 13 o seguinte, que o seu desejo é que aqueles cristãos não fossem ignorantes sobre o que acontecia com os seus irmãos que estavam dormindo no Senhor. O verbo dormir, associado ao crente, nesse contexto, e no contexto também da carta aos Coríntios, não tem nada a ver com aquilo que é ensinado sobre o sono da alma. Veja, a Bíblia fala que um cristão dorme no Senhor, apontando para a situação, a condição daqueles que morrem com Cristo. Eles descansam. Não é que eles dormem e só vão acordar no dia da ressurreição. Esta é uma falsa doutrina. Os cristãos, eles estão presentes e conscientes diante de Deus quando morrem, aguardando ao dia da ressurreição. Nós estudamos o livro do Apocalipse juntos e vimos que os mártires que aparecem no livro do Apocalipse, aqueles que morreram sob perseguição no primeiro século, eles estão vivos, suas almas estão perante o trono de Deus, clamando por justiça. A presença ativa e consciente das almas daqueles que morrem com Cristo, na glória, aguardando a ressurreição. Assim como aqueles que morrem sem Cristo, a consciência e a presença ativa de suas almas agonizando no inferno, aguardando o dia da ressurreição, mas para julgamento, para juízo. Então, dormir no Senhor aqui é uma expressão bonita da Bíblia que se refere àqueles que morrem com Cristo. Eles dormem ou eles descansam em Cristo. Os cristãos, então, em Tessalônica, os que estavam vivos nesta terra, precisavam continuar se preocupando com os bens desta terra, mas suas mentes precisavam estar ligadas àquilo que é maior, celestial. A instrução, então, vem. Eles não poderiam ser ignorantes. Versículo 13 ainda. Eles não deveriam se entristecer por aqueles que morriam, como se entristeciam os que não têm esperança. Veja, é lícito, é correto que a gente se entristeça quando alguém que amamos morre. Lamentar, chorar, senão a Bíblia não ia falar sobre luto. A perspectiva desse lamento, desse choro, é que é diferente. A gente não chora sem esperança. A gente não lamenta sem fé. A gente não sofre com incertezas, como aqueles que não conhecem a Cristo. Nós estamos aqui reunidos para celebrar mais uma vez a bênção do céu na terra, a visitação do Espírito Santo, nos lembrando que nós somos um povo pactual. O apóstolo, então, instrui. Eles não deveriam se entristecer. Diz o versículo 13, notem. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E a razão ele vai apresentar no versículo 14. Pois se Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que dormiram no Senhor serão trazidos por Deus. Paulo vai assegurar isso aos crentes em Tessalônica pela própria palavra de Cristo, que aqueles que sobreviverem no dia da segunda vinda do Senhor não terão qualquer vantagem sobre aqueles que já morreram. Ele vai dizer isso no versículo 15, olha que interessante, ele vai dizer: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, uma referência à segunda vinda de Cristo, seu retorno glorioso, de modo algum teremos vantagem sobre os que dormem, ou seja, sobre aqueles que já morreram em Cristo. O Senhor descerá do céu, diz o versículo 16, observem, de que maneira? De uma maneira espetacular. Dada a sua palavra de ordem, a palavra do Senhor,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos, então seguirão depois. O versículo 17 está dizendo aí. Eles serão transfigurados, eles serão transformados, mas eles não terão vantagem sobre aqueles que já estão com Cristo. Haverá ressurreição primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Estas devem ser palavras confortadoras para todo o crente. Por isso o versículo 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora, irmãos, notem, o grande princípio aqui, ensinado pelo apóstolo Paulo, é como nós devemos viver. É como nós devemos experimentar tudo isso. Nós não vamos pensar sobre este assunto, refletir sobre este assunto, entendê-lo, se nós não fizermos o que a Bíblia nos manda fazer. E o grande princípio aqui do apóstolo Paulo é: cuide da sua vida. E você deve fazer isso não porque está afirmando ao resto do corpo para se perder, mas porque você precisa adquirir algo antes de poder dar. E você não pode dar o que não tem, e não pode ter algo para dar, a menos que tenha recebido honestamente. Paulo diz algo muito próximo disso quando escreveu aos Efésios. Ele vai lembrar que aquele que furtava não deveria furtar mais. Mas, segundo o mandamento do Senhor, deveria trabalhar com as suas próprias mãos para que tivesse algo a dar para os que mais necessitam. Paulo, então, está lembrando as igrejas e dizendo a mesma coisa para nós, na força do Espírito. Amar cada vez mais significa reunir cada vez mais e também significa ser generoso com tudo isso. Damos para receber, para podermos dar ainda mais. E quando se trata de boas obras, nós precisamos manter tudo isso de forma progressiva. Nós temos dito sempre isso. A maneira correta, à luz da Bíblia, de esperar o retorno do Rei é praticando as obras que Ele nos confiou. Paulo vai dizer: continuem assim, mas eu quero exortar vocês, irmãos, a progredirem ainda mais, a avançarem ainda mais. E na prática das boas obras, o fluxo de caixa espiritual do crente sempre deve ser positivo. Quanto às boas obras, ele não pode ser avarento e também não pode ser um desperdiçador. Agora pare e pense um pouco comigo, como é que tudo isso funciona. O que foi que ele disse aos Tessalonicenses, o apóstolo? Que eles já estavam amando todos os irmãos em toda a Macedônia. E ele vai incentivá-los a fazer isso. E ele vai dizer: faça isso cada vez mais. Ele vai mostrar que a ação exigida era esta. Observem novamente o versículo de número 11. Eles deveriam ser diligentes na prática de uma vida tranquila. Eles precisavam cuidar de suas vidas e não da vida dos outros. Por isso que desde cedo a prática cristã nunca deve ser bisbilhoteira, enxerida, fofoqueira. Cuide da sua vida. Terceiro, trabalhe com as suas próprias mãos. Está aí no versículo 11, como foi ordenado. Cuide dos seus negócios com honestidade. Porte-se com dignidade. Poupe aquilo que você tem recebido do Senhor, para que você sempre tenha a generosidade na prática das boas obras, de servir ao seu próximo. Agora, tudo isso diz respeito aos bens que desfrutamos nesta terra, é verdade. E qual é a relação com o celestial? Porque o apóstolo continua e vai falar sobre a volta de Jesus. É interessante isso.
É porque ele vai dizer o seguinte, notem, faça todo o seu trabalho neste mundo, tendo a volta de Cristo em sua mente. Faça toda a obra que Deus lhe confiou nesta terra, tendo a segunda vinda de Cristo em sua mente. E essa é uma pergunta muito importante para nós nesta noite. Normalmente nós fazemos aquilo que devemos fazer no dia a dia pensando assim. Você se levanta pensando assim. Você escova os seus dentes pensando nisso. Lava seu rosto, toma banho, se veste, toma o seu café, vai para o trabalho ou para a escola, se relaciona com as pessoas. Você tem o costume de fazer tudo isso tendo em sua mente a volta de Jesus? Paulo está mostrando aqui que a relação entre a vida neste mundo e a mentalidade celestial pode trazer implicações poderosas para transformar as nossas vidas, as nossas casas, os nossos relacionamentos, as nossas vocações, uma sociedade. Além disso, veja, o apóstolo Paulo ainda nos ensina a ter em mente o fato de que mesmo a segunda vinda de Jesus, mesmo que esta segunda vinda não aconteça durante a nossa vida, o que pode ser provável, a nossa vida é tão limitada, um dia todos nós aqui nos encontraremos com o nosso Criador. Pode ser que ele não venha agora, mas ele disse que um dia virá. E se nós morrermos então no Senhor, nós também descansaremos nele, nós dormiremos nele. Dentro de mais ou menos 100 anos isso pode acontecer. E mesmo assim, o que o Senhor determinou não irá mudar. Por isso ele diz, continuem fazendo o trabalho diário e consolem-se uns aos outros com estas palavras. O povo de Deus, então, precisa desfrutar desta mentalidade celestial. Marquem Tessalonicenses e vamos lembrar um pouco o que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele vai fazer essa mesma relação. Veja, é muito interessante aqui. Ele diz, portanto, Colossenses 3, a partir do versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Esta é uma referência à nova vida com Cristo. Eles ainda não haviam sido ressuscitados fisicamente, porque a ressurreição ainda não aconteceu. A ressurreição final ainda estava por vir. Nós ainda aguardamos esse dia glorioso. Mas notem, agora em Cristo, e Paulo vai dizer isso quando escreve aos Efésios, nós já ressuscitamos com Ele, somos novas criaturas em Cristo e já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Portanto, a nossa mentalidade muda. Buscai as coisas lá do alto, é o mandamento para nós, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Perceba, você não é ensinado a deixar de viver nesta terra ou deixar de viver as coisas desta terra. Você é ensinado a deixar de pensar nas coisas desta terra. É diferente. A mentalidade celestial faz com que eu entenda que tudo o que eu, como cristão, devo fazer sempre precisa estar conectado ao dia do retorno do Rei. Daí nós começamos a compreender por que tudo começa a se ajustar quando o povo de Deus, se reunindo para adorar, é lembrado por Deus a respeito de algo tão sublime, de valores celestiais que facilmente desaparecem da nossa mente. O mundo sufoca,
com os seus valores e ideias. E nós então começamos a nos esquecer destas coisas. Os tessalonicenses, eles estavam pensando de forma diferente, talvez não da forma como muitos de nós pensam normalmente quando esfriamos. A atitude dos tessalonicenses foi de uma pressa tão grande que alguns começaram a vender tudo achando que Cristo já ia voltar. Mas não foi essa forma que o Senhor nos ensinou a esperá-lo. E aí o que aconteceu? Se eu vendo tudo, se eu deixo meus afazeres, meu trabalho, meu emprego, tudo que Deus me deu e me desfaço dos meus bens, eu vou passar necessidades. E aí eles começaram a se tornar pesados para aqueles que estavam esperando a Cristo da forma correta. E aí na segunda carta, se você ler depois com calma, você vai perceber uma exortação dura do apóstolo Paulo. Quem não quer trabalhar também não coma. Por quê? Porque não era a maneira correta de esperar o retorno de Cristo. Era trabalhando, praticando boas obras, recebendo os dons de Deus, experimentando dos bens desta terra, mas com a mente celestial. Pensai nas coisas lá do alto. Versículos 3 e 4 de Colossenses diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, notem aí, agora sim, falando sobre a segunda vinda, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A ordem apostólica, então, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, para que aqueles cristãos se confortassem uns aos outros, era o avançar de algo que o apóstolo precisava tratar, e ele vai fazer isso no capítulo de número 5. Ele vai encerrar o capítulo 4, lá em 1 Tessalonicenses, no versículo 18, dizendo que eles deveriam se consolar uns aos outros com estas palavras, porque à medida em que ele avança nesse entendimento, ele estava ensinando aos cristãos que amanhã, que é a segunda-feira, e normalmente nós estaríamos em nosso local do trabalho, em nosso local de estudos, o amanhã, aquilo que nós vamos fazer no próximo dia, e o fim de todas as coisas, o fim de todos os séculos, o retorno de Cristo, ou como nós chamamos o fim do mundo, na verdade, formam o mesmo assunto, ou são partes do mesmo assunto. Parece um pouco estranho para nós. Parece que o apóstolo Paulo, se nós não lermos com essa compreensão, ele começa a falar sobre algo nos versículos de 9 a 12, depois ele muda radicalmente. Não. Paulo, ele vai dizer que, conhecendo aqueles cristãos, percebendo que alguns já haviam morrido, provavelmente como resultado da perseguição, agora a preocupação deles com respeito aos que partiram não deveria desviar o foco e o objetivo que eles estavam buscando. O que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com os que morreram? Paulo então diz que o benefício, na verdade, deveria ser direcionado da maneira contrária. E aí por isso ele vai dizer, veja, quando o Senhor voltar, não se preocupem com os que já morreram, porque vocês vão experimentar depois deles o que eles já estão aguardando. Quando o Senhor vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os que permanecerem vivos, até aquele dia glorioso, serão transformados. É quando estaremos todos juntos com o Senhor, é quando estaremos juntos com Cristo para todo o sempre. E aí então ele diz, confortem-se com estas palavras. Nós perdemos um irmão hoje, e talvez muitos se perguntem, e agora? A palavra vem e nos conforta. Não
pensemos, e o que aconteceu com ele? A Bíblia diz, o que vai acontecer com os que já morreram é que quando Cristo voltar, primeiramente irão ressuscitar. Depois vêm os que estiverem vivos. Pode ser que nós estejamos vivos nesse dia. Provavelmente a maioria de nós não o estará. Mas a realidade é que esta lição para nós, mais uma vez nesta noite, é que este momento que nós estamos experimentando diz muito acerca do que nós experimentamos ou passamos todos os dias. A terra e o céu se beijam quando o povo de Deus se reúne para adorar o seu Senhor. E adorando ao Senhor, pensa, reflete, canta e ora e ouve as palavras de Deus, repetindo tantas e tantas e maravilhosas promessas. Quando alguém morre, isso não é uma perda do céu, mas diz respeito ao novo casamento do céu e da terra. Quando alguém parte, ele já está junto ou unido com os demais irmãos, aguardando este grandioso dia. E os que estão vivos continuam a realizar a obra de Deus nesta vida. Não é isso que Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15? Vejam só comigo. Quando ele responde dúvidas a respeito da ressurreição, ele vai dizer então, 1 aos Coríntios, capítulo 15, que haverá algo glorioso, os mortos ressuscitarão, e então, a partir do versículo 50, já no final do capítulo 15, observem o que o apóstolo ele diz, 1 aos Coríntios 15, a partir do versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Então ele está falando novamente daqueles que morrem no Senhor. Nem todos irão morrer, mas transformados seremos todos, tanto os que morreram, porque ressuscitarão e terão novos corpos, como os que estiverem vivos no dia que Jesus voltar e que também receberão novos corpos. Versículo 57. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, sem nenhum pecado. E nós seremos transformados, também sem nenhum pecado. Porque é necessário, versículo 53, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Nós não vamos mais morrer. Nós não vamos mais sofrer os efeitos do pecado em nossa vida. Nós não vamos mais nos rebelar contra o Senhor. Nós não vamos mais enfermar, adoecer e morrer. Nós não vamos mais chorar por conta da morte, porque ela será tragada de uma vez por todas por nosso Senhor. O versículo 53 então diz: o corpo mortal precisa se revestir da imortalidade. Versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós continuamos a experimentar a maravilhosa bênção dos céus, beijando a terra, quando, continuando e adorando a Deus, saímos para servir e praticar as obras que Ele nos confiou. É o que diz o encerramento do capítulo 15. Observem. Portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Não parem, avancem, progridam, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Devemos ser capazes, meus irmãos, de ver o propósito declarado de Deus de trazer o céu e a terra novamente para este estado de graça maravilhosa. O que foi que aconteceu com o pecado dos nossos primeiros pais? Ele trouxe a queda, e a queda foi o ponto em que o céu foi removido a uma distância quase infinita. O homem caminhou neste mundo sem qualquer conhecimento ou temor a Deus, mas em meio e por meio de Cristo, o que é que nós temos hoje? O que Efésios 1 nos lembra, por exemplo. Temos o privilégio de aprender que o céu está perto de nós e pela graça de Deus pode ser aberto para nós. E não significa apenas aquele voo da pomba que saiu da arca procurando um lugar de repouso, não. É algo muito maior, muito mais amplo, muito mais glorioso. E o que vai acontecer quando o Senhor um dia de fato descer do céu? Ele descerá para inspecionar a sua obra, as quais Deus de antemão preparou para que vocês e eu, todos nós andássemos nelas. Ele vai examinar todo o nosso trabalho e Ele vai fazer o seu trabalho como parte disso. Isso vai acontecer porque é parte de sua obra observar o que Ele continua a fazer, transformando o seu povo e derramando graça sobre graça, para que esta mente celestial ela permaneça viva. Isso é importante para nós. O que eu faço na terra tem por motivação o meu desejo de que Jesus um dia volte, que Ele ressuscite os mortos e que Ele transforme aqueles que se encontrarem vivos. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: a maneira como nós seguimos a linha histórica traçada por Deus é muito importante. Ela vai fazer com que a gente enxergue além do que os homens tentam reescrever no tocante à história. Muitos crentes acreditam que o cosmos tem um andar superior e um andar inferior. É como se andar na terra fosse andar em uma região inferior e andar no céu fosse estar em algo ou um andar maior ou superior. É como se estivéssemos apenas vivendo os primeiros capítulos da nossa vida aqui. E então, um dia nós vamos morrer, e então, morrendo, nós vamos nos mudar para o andar de cima. Nós vamos morar com gente boa e vamos tratar com elas, porque apenas pessoas legais são permitidas morar neste segundo lugar, o céu. Pode haver alguma sequência depois disso, mas fica tudo muito estranho para nós, incompreensível. Mas não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia não diz que nós devemos pensar deste modo. Não é esse ensino da palavra de Deus a respeito daquilo que a gente espera. Ele é bem diferente. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, por favor. Veja comigo, é muito importante o ensino apostólico a respeito de como nós devemos viver e esperar o retorno do nosso Redentor. Filipenses capítulo 3, os últimos versículos 20 e 21. O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é bem diferente. O apóstolo Paulo diz que nós estamos aqui na terra
agora estabelecendo as verdadeiras colônias dos céus na cidade de Deus. Versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O crente caminha neste mundo, pratica boas obras, transforma a sociedade pela luz do Evangelho, e fazendo isso ele vai estabelecendo as colônias do céu na cidade de Deus. Que colônias são essas, senão as congregações e as igrejas que são plantadas no mundo, que reúnem os crentes, que vivem neste mundo e experimentam o bem terrestre, mas com uma mentalidade celestial, que não vivem sem esperança quando em seu meio outros morrem, porque a morte para eles não é o fim, porque creem na ressurreição do corpo, porque sabem que Cristo voltará a segunda vez e que estes que já descansam no Senhor primeiramente ressuscitarão, e os vivos também serão em seguida transformados. A pátria celestial então é formada por todos aqueles que estão aqui cumprindo o mandato de Deus de discipular as nações, de celebrar a ressurreição do Cordeiro, de participar da sua obra maravilhosa e de viver com toda perspectiva celestial a respeito do final de todas as coisas. Nós vamos então mais uma vez, meus irmãos, participar daquilo que é natural. Aqueles que são aceitos diante de Deus ensaiam aquilo que será grandioso no dia do retorno de Cristo. Nós iremos também participar de uma grande festa com Ele e vamos comer e beber com Ele. Apocalipse 19 chama esse dia de o dia da ceia das bodas do Cordeiro. E mais uma vez nós vamos participar de uma refeição pactual. Creiamos, este é o cálice da nova aliança. Cristo é a aliança, ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue derramado em favor de muitos. Mas se eu vivo neste mundo e adoro a Deus como um crente, reunido com o seu povo, com uma mentalidade ligada aos céus, uma mentalidade celestial, eu então passo a entender que a palavra aliança ou pacto não é apenas uma palavra religiosa dirigida para uma finalidade específica, como se fosse algo extremamente vago, espiritualmente falando. Mas um pacto é formado, como temos aprendido, por um juramento, por um vínculo entre pessoas. E participar mais uma vez desta refeição é renovar esse juramento. É uma renovação desse vínculo. É lembrar que nós não estamos desligados ou separados daqueles que descansam em Deus. Recebidos nos céus, eles vão ouvir as mesmas palavras que nós ouvimos a cada ceia do Senhor. Venham benditos de meu Pai. Entrem na posse do reino que eu tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. Semanalmente, essa aliança, o pacto é renovado. Nós já falamos uma vez sobre isso e é importante repetir antes de participarmos da ceia. Não porque tem data de expiração, como um contrato de aluguel, mas porque é uma forma de vida que se renova pela alimentação. Assim como nós nos alimentamos, fazemos as refeições neste acampamento, a nossa vida espiritual precisa do alimento espiritual e por isso se renova.
Por isso que aqueles que estão aqui vão participar da ceia do Senhor, sendo crentes, batizados em uma igreja genuinamente evangélica e fiel, precisam se aproximar com esse entendimento. Por isso que os filhos dos crentes também precisam desejar participar deste momento. Não podem protelar. Se creem em Cristo, se têm convicção e amor que Ele é o seu Senhor e Salvador, por que não se preparar para isso, professando a sua fé? Por que ficar sem se alimentar espiritualmente? Aqui nós temos uma forma de vida do pacto, e parte desse alimento, nunca esqueçam, é a renovação, mais uma vez, das promessas de Deus em Cristo, não porque elas iriam acabar, mas porque as promessas e nossa fé precisam ser novamente alimentadas. Senão nós perdemos o foco. Nós ficamos sem esperança. Nós vamos chorar como aqueles que não sabem para onde vão e nem para onde estão indo os nossos irmãos que morrem. Portanto, irmãos, finalmente, enquanto comemos e bebemos, lembremos juntos, Deus está mais uma vez se comprometendo conosco e dizendo: eu sou o Deus de vocês. Enquanto comemos e bebemos, também estamos nos comprometendo e dizendo a Deus: nós somos o seu povo. E quando fazemos isso, não com base na lei, mas sabendo que estamos em total dependência de sua graça, nós somos convidados a recebê-la mais uma vez. E como recebemos essa graça? Por meio da fé. E o que é a fé? É um presente dado por Deus. Este é um lugar especial onde Deus nos chama mais uma vez a confiar inteiramente nele. Que grande alegria para nós é celebrar este momento aqui juntos, neste acampamento. Portanto, ao ser servido, tome e receba, mas não esqueça que quando você fizer isso, você também deve ter uma mente celestial e pensar: o Senhor é o seu Senhor, Deus é o seu Deus. Coma e beba, é o que diz o Senhor. E quando fizer isso com a mente celestial, não esqueça, Cristo é o seu Cristo. Junte-se ao povo de Deus. Lembre-se, você é povo de Deus. Você é ovelha de seu pasto. Entregue-se inteiramente a Ele de corpo e alma. Entregue-se aos cuidados do Deus que o recebe mais uma vez com tanta bondade e misericórdia. Venha, coma e beba na presença de Cristo e celebre a sua vitória e ressurreição. Celebre, juntamente com os seus irmãos, a sua salvação. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, aqui mais uma vez somos lembrados de que a nossa mente deve ser despertada para os bons pensamentos da Tua palavra. E nós sabemos, ó Senhor, que estes pensamentos são celestiais. Eles nos movem àquilo que é celestial, eles nos movem ao Senhor, para o Senhor. Assim nós somos confortados pela Tua palavra, quando podemos pensar sobre a volta de Cristo, pensar sobre o céu, sobre o que acontece com os nossos irmãos que morrem e partem e nos deixam saudade, mas não fazemos isso sem esperança, pois temos a certeza que eles descansam no Senhor agora e aguardam o dia de sua gloriosa ressurreição. Assim como nós temos a mesma perspectiva, expectativa e desejo santo. E ajuda-nos, Senhor, a fazer isso todas as vezes que, ordenados a praticar boas obras,
a viver a nossa vida comum neste mundo. Que tudo isso seja feito com o pensamento nas coisas do alto. Ajuda-nos, Senhor, a sempre fazer tudo pensando no dia da volta do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Se não formos treinados para isso, ensinados para isso, exortados a isso, jamais, ó Senhor Deus, agiremos assim. É por isso que a Tua palavra claramente nos exorta, nos conclama em amor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, pois elas não estão, ó Senhor, separadas daquilo que nós devemos fazer diariamente, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta. Conforta-nos, Senhor, a alma nesse instante. Ao comer e beber, acenda em nosso coração a luz da fé que nos faz enxergar que o Senhor é o nosso Deus, que nós somos o povo do seu pasto, somos as tuas ovelhas, que Cristo é o nosso Cristo e, portanto, comemos e bebemos da sua mesa, cheios de expectativa, pois anunciamos a morte de Cristo, mas também o seu retorno, pois dizemos até que ele venha. Abençoa-nos, Senhor, neste instante, e que a nossa tristeza seja transformada em alegria, que aqui experimentemos já o que o Senhor nos ensina, pois nos promete enxugar toda lágrima, e nos lembra que um dia já não haverá mais morte, pranto, luto ou dor, pois tudo isso irá passar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.